na organização da empresa em si. Tanto a parte administrativa, financeira, comercial, né? Igual nosso tema hoje, que é os gastos. Então, isso, a assistente, ela auxilia a organização da empresa nessa parte de reorganizar, montando um fluxo de caixa, fazendo a estrutura da empresa em si. Muito bom. Isso é essencial para todas as organizações, na vida da empresa, para o estoque, para o tempo, para o fluxo de trabalho, para o fluxo de dinheiro, para a divisão de competências entre os departamentos, para tudo, né, Daciane? Com certeza. A organização... essa parte, né? Ele tem que organizar a parte financeira também da organização. Ele tem que organizar tudo dentro da empresa. Fazer o planejamento dele, montando o fluxo de caixa, montando toda a estrutura da empresa, o microempreendedor individual. Muitas vezes a gente não sabe, a gente gasta além. Por quê? A gente não tem esse planejamento, a gente não fez essa estrutura de organização. Então, isso que mais atrapalha as outras pessoas em relação do quê? Porque ela não se planeja, ela não se organiza, como ela vai ter que montar aquela estrutura. Muita gente acha que é só abrir uma empresa, mas não pensa o que vem atrás daquela empresa, né? Porque o microempreendedor individual, ele tem esse costume, eu abri a empresa, mas ele não estruturou, não pensou primeiro. Bom dia! Bom dia! Vamos lá com a nossa live? Vamos ajeitar aqui meu volume que está estourando aqui. Hoje está mais tranquila de dia, mais claro, né? O sol lindo aí, radiando. Eu tô vendo aí a claridade, que lindo. É, sim. Tudo ótimo. Só colocar aqui essa... Tá, fixar aqui a mensagem. Bora, mensagem fixa. Fixar comentário. Pronto. Estamos online neste belo dia para conversar com a nossa amiga Daciane Ferreira. Você prefere Daciane Ferreira ou Daciane Ramos? Eu prefiro Ramos. Nossa amiga Daciane Ramos, sobre planejamento, nossa especialista. Se apresente aí, minha amiga. Ó, meu nome é Daciane. Eu sou assistente virtual atualmente, mas eu sou formada em administração e tenho pós-graduação em matemática. O que é uma assistente virtual? A assistente virtual ela ajuda em quais partes da empresa? Na organização da empresa em si. Tanto a parte administrativa, financeira, comercial, né? Igual o nosso tema hoje, que é os gastos. Então, isso, a assistente, ela auxilia a organização da empresa nessa parte de reorganizar, montando um fluxo de caixa, fazendo a estrutura da empresa em si. Muito bom. Isso é essencial para todas as organizações, na vida da empresa, para o estoque, para o tempo, para o fluxo de trabalho, para o fluxo de dinheiro, para a divisão de competências entre os departamentos, para tudo, né, Daciane? Com certeza. A organização, o planejamento, né, é tudo dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E tanto nas partes do quê? O financeiro, o contábil, o comercial. No caso, o que a gente está direcionando aqui para microempreendedores, ele é tudo, né? O microempreendedor é o quê? Ele é a parte contábil, vou falar assim, que ele tem que organizar essa parte, né? Ele tem que organizar a parte financeira também da organização. Ele tem que organizar tudo dentro da empresa. Fazer o planejamento dele, montando o fluxo de caixa, montando toda a estrutura da empresa, o microempreendedor individual. Muitas vezes a gente não sabe, a gente gasta além. Por quê? A gente não tem esse planejamento, a gente não fez essa estrutura de organização. Então, isso que mais atrapalha as outras pessoas em relação do quê? Porque ela não se planeja, ela não se organiza, como ela vai ter que montar aquela estrutura. Muita gente acha que é só abrir uma empresa, mas não pensa o que vem atrás daquela empresa, né? Porque o microempreendedor individual, ele tem esse costume, eu abri a empresa, mas ele não estruturou, não pensou primeiro. A partir do momento que eu abrir essa empresa, eu vou ter gastos com ela, né? Que são gastos, principalmente microempreendedor, é o quê? O INSS, no caso, né? Porque a partir do momento que ele se abre, se estrutura, ele tem essa taxa para pagar mensalmente. Fora isso, você tem outras despesas também, que são, olha, o ponto onde, dependendo do lugar, se for microempreendedor, mas às vezes trabalha pessoal dentro de casa, igual a gente está acontecendo essa pandemia, né?
Então, quais são essas atividades que a gente tem esses gastos? Eu tenho gasto de água, de luz, de transporte, se eu precisar deslocar algum cliente, né? Isso tudo a gente tem que planejar primeiro para a gente terminar de fazer essa estrutura da empresa. Muitas vezes a gente esquece disso. Eu montei a empresa, mas eu esqueci que tem os gastos dela. Não é? Uhum. É verdade. A gente monta, não planeja os gastos, não é? Gasta tudo na infraestrutura inicial e esquece que você tem um custo mensal ali de manutenção até que a empresa comece a dar um retorno, na verdade? Tem que Justamente. separar o que você vai gastar para o marketing, porque marketing hoje é tudo. A propaganda, o que vende não é o produto, o que vende é a oferta, é a propaganda, não é Não verdade? E é? se você não gasta com isso, se você não permite que as pessoas lhe conheçam, conheçam o seu produto, saibam da sua capacidade, da sua qualidade, reconheçam a sua autoridade, como você vai conseguir agregar valor na vida delas e como você vai conseguir vender o seu produto, rotacionar o seu negócio. É, igual você falou, justamente, a gente não planeja isso, muitas vezes. O que acontece? A empresa pequena, normalmente, ela quer fazer a propaganda, mas esquece. Você pode fazer o boca a boca, você pode fazer pela internet. Hoje tem vários meios, né? Vários recursos. Inclusive, a gente trabalhando dentro de casa, você tem que analisar quais são os recursos que eu posso fazer. Pela internet, pelo WhatsApp, né? Mas a gente esquece. Isso é um gasto que você vai ter. Mas é um gasto que talvez vai te dar um retorno. Não agora, exatamente nesse momento, daqui uns 6 meses, daqui um ano. Entendeu? Então, isso você tem que planejar isso. Então, como que a gente pode planejar isso? Primeira coisa, você montar, verificar todos os gastos que você tem na sua empresa. Né? Desde o pagamento do seu INSS, porque a partir do momento que você monta a empresa, você tem esse gasto todo mês, mensal, né? Após isso, você tem que analisar quais são as despesas fixas que você tem. O que é despesa fixa? É água, luz, telefone, porque você vai ter contato, você vai ter. Né? E se você precisar, além dessas empresas, dessas despesas fixas, você pode ter um extra também. Por exemplo, despesas com alimentação. A gente também não pensa nisso. Você, se você for no cliente, você visitar o seu cliente, ou então até virtualmente, você vai ter despesas com a internet também. São gastos que você tem que colocar como fixos. E o extra seria uma alimentação, seria uma passagem, dependendo do lugar que você vai colocar, ou então a gasolina do seu transporte, né, para você visitar o seu cliente. Isso que a gente tem que analisar. Então você tem que se planejar com esses gastos. E pensar, se entrar um valor, que você receber aquele valor, você não pode automaticamente gastar ele pessoal. Você tem que pensar que ele é para a empresa. Né? Separar as despesas também. Isso que é um dos maiores erros do microempreendedor individual. Ele gasta a despesa que seria para a empresa na vida pessoal dele. Aí depois ele não sabe como que ele se organizar aquilo, reestruturar aquela organização, fazer aquilo, aquela diferença. Separar o físico, né, pessoa física, da pessoa empresa, no caso. Eu cito muito isso porque o pessoal confunde o pessoal com o profissional. Né? Separar, pegar, determinar qual será o seu prolabore, não é? Porque Isso o mesmo. funcionário, o empregado, ele recebe um salário, mas o dono da empresa, ele recebe um prolabore, que é um percentual sobre o lucro da empresa. Não é? Então, separar o que você vai ter de prolabore. E o resto não é da sua casa. Não é para levar para as despesas residenciais, não é para as despesas da família, para as despesas da própria empresa, para ser reinvestido no próprio negócio, para que ele cresça e para que ele seja saudável e possa dar lucro. Não é? Então, mas as pessoas, o que acontece? Justamente o que você falou, tem que separar esse prolabore. O prolabore, muita gente não entende o que é o prolabore. O prolabore é um valor que, como você falou, 10% daquilo que você teve de receita. O que é receita? É o que você vendeu, ou então você recebeu aquilo. As pessoas não confundem isso até hoje. E eu falo, por exemplo, porque o microempreendedor, ele confunde e fala assim, eu estou trabalhando, eu estou recebendo, mas depois ele fala assim, eu não vi a cor do dinheiro, não vi o meu lucro. Por quê? Porque ele confunde as coisas. Eu vou citar um exemplo para você entender. Por exemplo, tem bares, muitos bares, você está no exemplo genérico, tá? Mas eu citei esse exemplo do bar porque o bar em si, ele tem a venda dele, tem as despesas do bar, tá? Aí a pessoa vai e pega aquele dinheiro e fala assim, eu tenho caixa do meu bar. Pegou aquele dinheiro e investiu aqui. Só que ele tem as despesas do bar, normalmente é o quê? Compras de coisas pro bar, por exemplo, bebidas, alimentação, né? Isso são coisas que diferenciam. Aí, o que acontece? A pessoa vai
usa aquilo, paga aqueles fornecedores, né? E esquece de separar as despesas que realmente tem que ter no bar, que seria o quê? Além dessas de compra, alimentação e tudo que é a venda do bar, mas tem a água, a luz, né? E usa aquilo. Aí fala assim, aconteceu um problema na empresa, ele usou aquele dinheiro para comprar uma mercadoria, porque não tinha reserva, né? Que seria reserva para aquele gasto. Ele usou aquela despesa para outra coisa. Aí quando chega no final do mês, aí vai pegar o fornecedor. Cadê o dinheiro do fornecedor? Ele usou para pagar uma outra coisa, porque não teve aquela organização. Eu citei esse exemplo do bar, porque hoje em dia, com essa crise, muitos bares estão fechados, a gente sabe. Mas eles têm que ter esse planejamento, tinha que ter essa despesa já planejada para saber pagar as contas, não é? E muitos não têm. De giro, né? Porque muitas vezes você vende parcelado, você vende a prazo, você vende no cartão e aí só vai realizar aquela venda daqui a tantos dias. E você tem que ter um capital que sustente o seu negócio nesse período entre a venda que você fez e o efetivo recebimento daquela venda, não é? Seu capital de giro, muita gente não sabe calcular isso, não é? Não sabe calcular. É o prazo entre a compra do seu insumo, compra do material para a produção e o efetivo recebimento da sua venda. Existe um prazo entre um e outro. Daqui que você produz a venda, o cartão compense, não é? E você tem que ter esse capital para estar dando a sustentação da sua empresa aí nesse meio período. Muita gente não sabe fazer essa conta. Não, e justamente, esse que é um dos maiores problemas, que a pessoa fica endividada. Porque ela não planejou o fluxo de caixa dela. Então, isso eu chamo de fluxo de caixa porque o fluxo de caixa é você planejar o que você vendeu e o que você tem a pagar. E sempre você tem que analisar que esse fluxo de caixa tem que ter esse giro, igual você falou. O giro mesmo, o giro de recebimento e o giro de pagamento. Entendeu? E as pessoas, elas se embananam nesse meio. Então, qual que é o sentido dela embananar? Ela usa um benefício que ela tinha separado para pagar uma coisa, ela paga outra coisa com aquele dinheiro. E existe uma metodologia mais eficiente para a pessoa fazer esse controle? Que muitas vezes a pessoa nem sabe se controlar direito, onde que bota a receita, onde que bota a despesa, né? Ela coloca 2 vezes a mesma despesa, ou coloca 2 vezes a mesma receita, e acaba não tendo o controle correto do que deveria. Tem gente que não tem muita ambientação com tecnologia, uns preferem usar planilha, outros preferem usar o celular. Qual que é a metodologia, na sua experiência, que é a mais simples, a mais prática para o empreendedor se organizar? Olha, para o empreendedor se organizar, o mais fácil hoje é você se anotar. É anotar mesmo, fazer tipo uma planilha à mão. O que é você planejar? Tudo que você comprou, né? O que você tem que pagar, o que você tem previsto a receber. O que é isso? O seu planejamento, você vai chegar simplesmente pegar uma folha mesmo de papel, eu acho que é mais básico, ou então você pegar uma agenda, tá? Agenda mesmo, porque hoje em dia o pessoal faz tudo é celular. Mas esquece. Por que é uma agenda? Porque você vai anotar lá, eu comprei tal coisa esse dia, né? Seria um exemplo. Vou falar assim, você tá um exemplo. Eu comprei hoje uma bala, não é? Eu vou anotar o preço dessa bala que eu comprei. Mas fora isso que você comprou, você tem que saber o que você recebeu, o que você tem em caixa, vou falar assim. Quando a gente monta uma instituição, normalmente você tem um dinheiro previsto para aquele caixa, que seria, por exemplo, vou dar um exemplo de R$1.000, tá? Eu tenho essa entrada de R$1.000, que seria a minha entrada, que é o custo que eu tenho em caixa, o dinheiro que eu tenho. Fora isso, você tem que analisar o que você tem previsto para você receber. Se você fez uma venda, eu tenho previsto para receber, por exemplo, R$500. Então, eu tenho 1.500 previsto, né? Mas em caixa eu tenho esses R$1.000. Disso, você vai tirar o quê? As suas despesas. Quais são as despesas que você tem todo mês? Você tem que listar isso. Fora isso que você comprou essa bala, o exemplo que eu dei. Essa bala eu vou colocar como se fosse 5 centavos uma bala. Tá? Mas aí, isso você tem que analisar o que você tem para pagar no mês. Por exemplo, a luz. Vamos citar que você tem um aluguel também. Isso vai entrar em todas essas despesas. Fora isso, você vai analisar o que você pagou, o que você tem a pagar, né? Que no caso você já para comprar a bala, então você já pagou essa bala. O que você tem a pagar, que seria o quê? As despesas fixas que você tem. Fora as eventuais, que pode ser que surjam também, a gente não sabe, né? Mas você tem que pôr uma reserva. Então, se eu tenho R$1.000, eu vou colocar assim como os gastos, por exemplo, R$300, que seria água, luz, telefone.
Essas são as despesas fixas. Então, na verdade, você não tem mais R$ 1.000, você tem que analisar isso. Eu já tenho R$ 700. Só que desses R$ 700, eu tenho outras despesas que você pode ter. Igual, saiu 5 centavos da bala. Então, você não tem mais R$ 700. Você tem 695, não é? Aí, isso tem que analisar. Mas, fora isso, tem outras despesas que você pode ter dentro do mês ainda. Só que você tem esses 695, mas você tem R$ 500 para receber. Mas só que ele vai ser daqui a 30 dias. Isso vai entrar ainda no seu caixa. Você tem que analisar isso também. Então, como que essa despesa? Eu sei que eu não posso gastar dessas minhas despesas R$ 300 fixos, né? Então, sobrou para mim 695, porque eu tenho 5 centavos que eu comprei de uma bala. Não foi? Essas são as minhas. Esse é o meu fluxo. Então, esse dinheiro vai ficar lá. Eu não posso mexer com esse dinheiro. Tirando as despesas fixas. Porque se tiver uma coisa eventual, por exemplo, se comprar uma mercadoria de última hora que faltou, você vai precisar mexer nesse dinheiro, não vai? Então, isso é o seu fluxo, você tem que saber. Fora o que você vai receber ainda daqui a 30 dias, o exemplo que eu dei, você não tem, então você tem essas despesas, você tem que deixar ela lá, você não vai mexer com ela, não vai gastar ela, não vai consumir, fora o eventual. Mas sempre você tem que deixar a sua reserva. Né? Que seria minha reserva o quê? Por exemplo, eu tenho 695, eu vou deixar de reserva para casos eventuais, eu vou separar R$ 200 para casos eventuais. Então, ficou quanto para mim? 395, porque eu tirei 200 e eu tenho R$ 100 que eu posso fazer uma outra coisa, uma outra despesa, mas eu vou deixar lá. E vou deixar de reserva esses R$ 200, fora essas despesas. Então, isso é meu fluxo de caixa, né? Eu vou deixar uma estrutura para depois, se eu precisar, eventual, e se eu não gastar esse negócio, ele vai ficar aquele dinheiro lá, então vai se acumular. Então você sabe, quando tiver o seu fluxo de gastos, terminou de montar as entradas e as saídas do seu mensal, você vai ter aquelas despesas que você sabe que vai estar lá. Mas fora isso, aí você pode falar que é o seu lucro, né? Inclusive, até isso assim, é importante separar as contas físicas e pessoais, sim. Uma das coisas que mais acontece, as pessoas não separam. Se ela não separa essas despesas, aí que ela usa esse dinheiro que estava lá planejado, que deixaria para a instituição, a empresa, e gastou. Se ela for tirar os 10% dela, então, se os meus 10% de 500, seria no caso, meu prolabore, né? Ela poderia tirar esses 10% dos 500. Então, tranquilo para ela, que seria mais ou menos, né, o valor dela, do fluxo de caixa dela, que ela sabe que essa despesa já está agendada, vamos falar assim. E ela não pode misturar essas coisas, tem que separar mesmo, que é físico da empresa, pessoa física, e pessoa jurídica, que no caso é a empresa dela. E como que a pessoa pode fazer para quantificar quanto ela deve ter de reserva de emergência para o negócio dela? Olha, justamente, para você saber o que você pode ter de reserva de emergência, você tem que analisar o quê? Quanto que você vende no mês, né? As despesas, quanto que ela vendeu no mês e quanto ela tinha de caixa. Ela vai analisar esses dois pontos. Por exemplo, se eu vendi R$ 500 nesse mês, eu tenho que analisar. Fora isso, eu já tirei as despesas, não tirei? Todas as despesas que eu tinha. Igual você tem um exemplo, R$ 300. Então, dos meus 500, eu tenho R$ 300 que seriam as minhas despesas. Isso, eu sei que dos meus R$ 500, se eu tenho R$ 300, eu tenho que deixar pelo menos R$ 50 de emergência, porque se eu precisar. Então, na verdade, eu tenho 350 as minhas despesas. Sobrou para mim 150. Desses 150, eu posso separar de fundo de caixa R$ 50 e deixar 100 livre, vamos falar assim. Que é para você investir em uma outra coisa, para você fazer o marketing da sua organização, entendeu? Mas analisando o que você tem a receber e o que você tem a pagar. Primeira coisa. Sempre você tem que pensar nisso. Eu tenho que deixar uma reserva, sim. Mas o que eu posso deixar? Pelo menos R$ 100 seria minha reserva, vamos falar assim, para você mexer, fazer alguma coisa, mas eu falo assim, eu posso deixar isso de fundo de caixa, meus R$ 100. Então seria 10% do faturamento. A princípio, sim. Do faturamento de fundo de caixa. Isso, por quê? Porque a princípio seria esses 10%, que você está analisando isso, em relação do quê? Porque você tem que depender do que você vai ter que investir na sua empresa. O quanto você vai ter que investir para ela dar lucro. Né? Então, por isso que a gente tem que deixar essa reserva, 10%
entendeu? Dependendo do caso, você pode aumentar isso conforme for o fluxo da sua empresa, né, da sua organização. Então, nós já Conforme estamos for crescendo, detectando que do faturamento da empresa, ela vai tirar 10% 10%. para o fundo de caixa, que seria uma Uhum. reserva para emergências e custos eventuais. Isso. Vai tirar um pequeno percentual sobre o lucro, que vai ser o prolabore do dono, não é verdade? Isso. Que é o 10, isso Vai também. tirar os custos fixos Fixos. e os custos variáveis. E aí vai sobrar um saldo. Qual Esse a saldo. destinação desse saldo? Esse saldo ele deveria ficar na conta da empresa. Por quê? Esse saldo a gente pode investir ele, igual a gente pode fazer um investimento, tentar fazer uma coisa para dar um retorno futuramente para a organização. Entendeu? Não Aí nesse necessariamente ponto, ficar numa conta corrente, não é verdade? não, não. Não é vantajoso ficar em conta corrente. Porque você sabe que hoje, ainda mais com esses déficits que tem, a taxa Selic está baixíssima, Sim. a poupança não está dando renda basicamente nenhuma, não compensa ela ficar. Entendeu? Então ele tem que procurar um outro ramo, um outro jeito, uma outra forma de lucrar esse dinheiro que ficou. Que seria esse daí futuramente que ele pode reinvertir na empresa, na organização dele. Entendeu? Então ele tem que procurar uma nova forma de investimento. O que ele pode fazer nesse ponto? Olha, hoje, devido à taxa Selic, você tem um valor muito baixo para investimento. Você tem que procurar uma nova forma, não é? E essas novas formas podem ser o quê? Através de quê? Ele vai ter que analisar um CDB, né? Porque o CDB pode ser que tenha renda maior, né? Hoje, é análise, do que aí deixar na poupança o dinheiro investido. Ou então na conta corrente. Porque muitas vezes o pessoal chega lá e abre uma conta corrente e deixa o dinheiro lá parado. E se ele Não é sendo procurar um CDB? corroído pela inflação, lembrando que a Justamente. nossa meta de inflação esse ano é de 4%, não é? Mas isso é a meta. A meta nem sempre é alcançada pelos bancos centrais. A É. inflação ela está tão difícil de ser controlada em nível mundial que essa semana o Fed, que é o equivalente ao nosso Copom, que é o Conselho de Economia lá dos Estados Unidos, ele determinou pela primeira vez que a meta de inflação dele não vai ser mais no curto prazo. A meta de inflação dele vai ser de longo prazo e que no curto prazo ele vai permitir uma flutuação e uma inflação maior. Por quê? Porque ele está dando mais foco agora na questão do desemprego. É mais importante as pessoas estarem trabalhando do que a inflação estar controlada economicamente. Então, chega num ponto que você não consegue mais controlar. São muitas pressões no mercado hoje em dia. Então, se você não proteger o seu dinheiro da inflação, o seu poder aquisitivo já era. Seu planejamento vai para o buraco, porque você planejou uma quantidade, R$ 20, R$ 30, para você recomprar o seu estoque, mas com a inflação, quando chegar na hora de você renovar o seu estoque, esses R$ 30 não vai dar mais para comprar a quantidade que você precisa. Então, é muito importante ficar atento à desvalorização do poder aquisitivo da moeda. E justamente, igual você falou, então o que seria melhor? Ele procurar um CDB, se fosse o caso, para ele pagar as contas. Aí ele teria que olhar de curto prazo, né? Que seria mais indicado para ele. Porque se ele precisar do dinheiro daqui, normalmente você vai pagar o seu fornecedor, você tem um planejamento para pagar ele sempre daqui a 30 dias, depois que você receber. Então, se você pegar esse dinheiro que sobrou e fizer esse investimento em CDB, deixar o curto prazo de 30 dias, aquele dinheiro lá, quando você precisar para pagar o seu fornecedor, você vai ter o dinheiro e vai ter uma renda um pouquinho maior do que, né, a poupança. Além disso, se sobrou esse dinheiro, se você não mexeu com ele, você reinveste ele de novo, gente. É uma forma de você movimentar o dinheiro e automaticamente também dar lucro para você investir na sua própria empresa. Primeiro, porque você não vai tirar o seu lucro, igual a gente falou, só o prolabore. E no curto prazo, você não vai ter uma renda assim. Então, essa é a melhor forma para você tentar reinvestir esse dinheiro, lucrar com ele. Entendeu? Excelente, excelente. E trazendo isso para a vida pessoal, é possível aplicar também essas técnicas de planejamento e de organização? Com certeza. Uma das melhores formas de você fazer isso, igual eu falei, seria você listar o seu salário, né, a pessoa física, ela vai pegar o salário dela, tirar todas as contas que ela tem para pagar dentro do mês. E o que sobrar, ela fazer a mesma coisa e investir.
Mas lembrando, analisando que você tem que sempre deixar um valor de reserva. Então, você pode procurar, igual eu te falei, um exemplo do CDB de curto prazo, ou até mesmo a taxa Selic sendo muito baixa, ainda você pode deixar esse dinheiro para investir na taxa Selic. Por quê? É um dinheiro de resgate. Você vai depositar esse dinheiro. Se você precisar dele urgente, você pode ir lá e resgatar com um dia. Vamos falar assim, um prazo de um dia. Porque nunca o dinheiro vai cair na sua conta naquela mesma data, mas você sabe que no próximo dia você pode sacar aquele dinheiro. Então você pode fazer isso também, investir na taxa Selic. Que é um valor, não vai ser muito alto, mas em compensação também ele vai estar mais seguro. Hoje em dia, os títulos do governo estão com essa deflação muito grande. Mas mesmo assim, ele é mais seguro você investir nos títulos do governo do que você investir em qualquer outro título. Por exemplo, título de bancos públicos. Não é muito vantajoso, tá? Citando exemplo também de bancos particulares. As taxas que eles vão te cobrar, o que eles vão te cobrar, não te compensa. É pior ainda. Né? Sem falar então, que o gerente do seu banco, ele tem uma meta para bater. Não é que ele seja uma pessoa mal desonesta, porque ele também tem filhos para sustentar. Então, ele tem que visar o interesse, o lucro dele, do banco, a meta que ele tem que bater. Se ele não bater meta, ele está na rua. Então, ele vai lhe oferecer um título de capitalização para você ficar concorrendo a sorteios. Título de capitalização não é investimento. Muitas vezes a correção monetária dele também não vai cobrir a sua perda financeira inflacionária, não é verdade? É. Os produtos bancários oferecidos por cliente baixa renda normalmente são produtos de segunda classe. Produtos de primeira classe vão ser oferecidos só para clientes premium. Então, se você tiver uma conta na corretora, vai sair mais interessante, porque na corretora não existe isso de produto premium e produto para segunda classe. O produto está lá na prateleira para você escolher de acordo com a sua necessidade, não é verdade? E lembrando sempre que capital de giro, reserva de emergência tem que ser investimento de altíssima liquidez. Você tem que ter acesso a esse dinheiro em no máximo 24 horas. Tá? Então, se vai optar por um CDB, por uma LCI, por uma LCA ou até mesmo por um fundo, tem que ser um fundo de liquidez diária. Tá? Fundos de médio e longo prazo, apenas para recursos que você estiver alocando no seu planejamento para projetos de médio e longo prazo. Você quer fazer uma reforma no bar, você sabe que o bar vai custar, essa reforma está orçada em R$10.000, por exemplo, e você vai fazer essa reforma daqui a um ano. Então, você pode sim, alocando todos os meses a reserva para compor, né, essa alocação, o capital desse plano que você quer executar, num investimento de 6 meses de prazo, de um ano de prazo. E quanto maior o prazo que você se dedicar a deixar esse dinheiro parado, maior é o rendimento que você vai ter em cima dele. Então, você vai se planejar para juntar esses 10 mil em um ano, mas se você conseguir, você pesquisar produtos de boa qualidade, produtos que tenham um rendimento interessante, você tanto poderá conquistar um capital maior do que aquele que você tinha planejado inicialmente, como você poderá conquistar o seu objetivo num prazo mais curto. Mas sempre que se planejar, é muito interessante, é muito importante você ter um cenário negativo, um cenário pessimista. Se planeje para o pior. E o melhor você aproveita. Porque se você fizer o seu planejamento, o seu orçamento, considerando um cenário otimista e esse cenário não vier, você não consegue executar. Mas se você se planeja considerando um cenário pessimista, considerando que tudo vai dar errado e tudo dá certo, você não se frustra e você consegue executar todos os seus planos num prazo inferior ao prazo que você tinha primeiramente imaginado. Não, e justamente, o que acontece? Você tem que sempre pensar, igual você falou, porque você não sabe o futuro, como é que vai ser amanhã. Igual muita gente tinha montado, igual a gente citou esse exemplo do bar, ano passado estava dando lucro, estava acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas aí veio o quê esse ano? A pandemia. Se a pessoa já tivesse planejado, se ela tiver planejado, bem, ela passou bem esse período. Mas se ela não tivesse planejado, como que ela estaria? Entendeu? Então, esses investimentos, você tem que sempre analisar. E isso vai ter um futuro o quê? Bem, vão assim, longe. No sentido de quê? Tem que pensar. A empresa, ela precisa se sustentar. Se ela não souber se sustentar, ela só tiver um recurso,
Não compensa. Então, para ela vai falar assim, eu vou fechar essa empresa. Muita gente fecha por isso, porque não tem esse recurso, não soube esse planejamento. Hoje em dia, se você analisar pesquisas, as empresas fecham até com 3 meses, porque elas não soubessem planejar. Não tivesse estrutura. Entendeu? Então, isso que é importante numa organização. Você tem que analisar, que sempre você tem que pensar igual você, tem que ser pessimista. Pensar assim, hoje eu tô aqui, eu tenho esse salário, eu tenho esse valor, mesmo você sendo funcionário de uma organização, você tem que pensar sempre no futuro. Nunca pode Se pensar só hoje, preparar para o pior, né? Trabalhar pelo melhor, esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Não é? Porque a gente não as sabe pessoas não fazem isso, é que a estatística do Sebrae, a pesquisa do Sebrae aponta que mais da metade dos novos negócios fecham em menos de um ano. Falta de preparo, falta de planejamento, né? Falta de educação e consciência financeira e, quem sabe, falta de um marketing bem feito. Justamente, porque você tem que saber, para de um conhecimento, uma estrutura, você tem que saber divulgar essa estrutura, né? Além de saber divulgar essa estrutura, você, igual eu te falei, tem que ter o fluxo de caixa dela. O que é o fluxo de caixa? Como nós citamos. Você tem que sempre analisar isto. Se eu entrei, se eu recebi o dinheiro, eu não vou gastar ele com outras coisas. Você tem que se planejar. Fazer aquela estrutura daquela empresa. Separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Sempre você tem que esperar o quê? Analisar sempre que futuramente você vai precisar daquele dinheiro. Hoje, a empresa, a organização, é você, pessoa física, que está naquela organização. Separou o seu dinheiro da pessoa física. Você não mexe com o da pessoa jurídica. Entendeu? Isso é o ponto-chave de qualquer organização. Se saber planejar e analisar. Desculpa. Porque o mercado hoje em dia está muito volátil. Então, se você não soubesse fazer esse planejamento, o que acontece? A empresa pode vir automaticamente, ela pode dar lucro, visivelmente, mas internamente, né, você vai verificar que ela não está naquela situação tão boa, porque a pessoa não soube se planejar, soube se organizar. Exemplos, o que acontece hoje em dia? A pessoa, ela consome mais do que ela recebe. Isso é um dos maiores furos que tem dentro de uma organização. Ela gasta pensando já o que ela vai receber futuramente. Ela não está com o físico, né? Igual fala assim, não está com o físico na mão e já está planejando o que ela vai gastar. Tudo bem, mas a partir do momento que você tiver uma estrutura e souber organizar essa estrutura, você pode até gastar isso, mas o que você tem que fazer? Você tem que diminuir esses gastos, não manter. Por exemplo, igual a gente citou, o cartão de crédito. Organizações pequenas, a gente usa muito o cartão de crédito. Aí esquece o cartão de crédito pessoa jurídica e pessoa física. O que seria isso? O mesmo cartão ela utiliza para compras físicas, da pessoa física e pessoa jurídica. Na hora de pagar, não desmembra esses gastos. Aí o que acontece? Vai fazendo aquela bola de neve, né? Isso é uma das coisas que mais acontece. Aí esses são os gastos que a gente tem que separar sempre a pessoa física da pessoa jurídica. A Dani está perguntando sobre o uso de bancos digitais. É vantajoso também para a pessoa jurídica? Olha, eu acho sim que é vantajoso. Meu caso, eu tenho uma conta digital. Eu acho vantajoso porque não tem, né, nessa conta eu não pago nenhuma taxa, não pago nada. Eu utilizo ela para fazer investimentos. No meu caso, eu uso. Eu não vou citar o banco porque eu acho que isso é meu caso pessoal. Mas o que acontece? Eu tenho uma conta. Entendeu? Tem a conta física de bancos, vamos falar assim, do mercado, e tem essa conta jurídica. O que acontece? Eu utilizo essa conta pessoa jurídica para fazer investimentos. Né? Porque para mim é mais vantajoso. E tem até o bancão, igual eles falam, os bancões, eu tenho a conta do bancão também, mas eu não faço. A movimentação lá é mínima. Mínima de quê? Eu só utilizo o cartão de crédito nela, que eu deixo pelo cartão de crédito. Não deixo, se eu for pagar o cartão de crédito, eu tiro da conta de investimento, faço a transferência para pagar os cartões de crédito, não deixo dinheiro nenhum. Máximo, eu negocio ainda com as taxas do banco, que eu acho absurdo você pagar uma taxa, uma coisa que você nem utiliza. Entendeu? Então ele só fica lá só para fazer o cartão de crédito. Mas fora isso, tudo está na conta digital. Eu invisto meu dinheiro. Na verdade, o Bacen tem uma delimitação, tá? Que existe um pacote básico que é delimitado pelo Bacen e que se a sua conta em qualquer bancão está dentro desse pacote básico, ela é uma conta sem tarifas, tá? E se o seu gerente
tentar insistir com você que para você ter uma conta com tarifa, você diga a ele, não, eu quero a minha conta sem tarifas, que eu tenho direito segundo o Banco Central, e se você não me der, eu vou lá no site do Banco Central e faço uma denúncia. Porque o Banco Central marca colado. Você faz uma denúncia no site do Banco Central, do conforto da sua casa. Olha, em 2 dias o gerente liga para você apavorado, pedindo desculpa, pelo amor de Deus, nunca mais fazemos isso com você. Entendeu? Então, assim, você tem sim direito em qualquer banco de uma conta sem tarifas, com um pacote básico. Agora, o banco digital tem muitas vantagens. O banco digital você faz quantas TEDs você quiser, sem cobrar tarifa nenhuma. Quantas transferências você quiser, para você fazer depósitos, para você. É muito prático. Para mim, a única deficiência que o banco digital teria é na questão que, como ele não tem um caixa para você tirar o dinheiro, então você até pode usar aqueles caixas multibanco para retirar o dinheiro, mas aí você vai pagar uma tarifa para cada saque que você quiser. Como que eu resolvo isso? Eu tenho uma conta sem tarifa do bancão e eu tenho a minha conta do meu banco digital. Se eu precisar do dinheiro em espécie, eu transfiro do banco digital para o bancão, sem pagar TED, sem pagar nada, entra na hora o dinheiro, eu vou no caixa rápido do bancão e saco. É isso também que eu faço. Eu faço isso também, porque... Não é? É só uma questão de você se planejar, porque como é uma conta sem tarifas, se você for fazer muitos saques no mês, aí ele vai começar a te cobrar taxas. Então, parece, se salvo engano, são uns 4 saques que você pode fazer por mês sem pagar taxas. É só uma questão de você planejar e ficar sempre dentro desta quantidade de saques. E pronto, você tem aí a praticidade e sem gastar, salvando o seu dinheiro, sem gastar com essa bobagem, essa tolice que você não precisa. E justamente, hoje em dia tem que pensar tudo que é mais viável pra gente. Porque se vai ser mais viável pra gente, por que eu vou fazer, deixar um dinheiro investido numa conta que não vai me trazer lucro, não vai trazer benefícios? Entendeu? Além disso... Para que pagar se você pode ter de graça? Né? Justamente. E por isso que eu te falei. Então, o que eu faço? Eu tenho essa conta, eu faço dos bancões, e tenho essa conta que seria... E eu sempre deixo meu dinheiro lá. E fica lá. Se eu precisar, igual eu te falei, eu planejo. Eu tenho minhas contas para pagar. Então, eu vou lá e saco aquele dinheiro, transfiro, né? No caso, não saco. Eu transfiro para a conta e pago o que eu tenho de pagar. Entendeu? Exatamente. Eu faço assim. E o banco digital ainda tem a vantagem que o dinheiro que você deixa lá, você pode deixar rendendo 100% do CDI e com a garantia do fundo garantidor de crédito. Quer dizer, Justamente. Você tem até o risco do banco, mas o fundo garantidor de crédito, caso dê algum problema com esse banco, ele lhe garante, ele lhe assegura até R$250 mil. Não é? E é mais vantajoso. E outra coisa também que tem que analisar. Muito mais. E tem que analisar também, para você fazer uma conta num banco digital, você tem que verificar que são vários bancos de mercado. Mas você tem que analisar um que já é corretora, para facilitar para você. Se você fazer a corretagem, porque senão você vai investir que é dinheiro. Entendeu? Não é simplesmente chegar e falar assim, vou abrir uma conta no banco digital, mas você tem que analisar também como que é a procedência desse banco. Não é simplesmente chegar e abrir a conta e achar que está feito, que eu vou jogar aquele dinheiro lá e automaticamente vai investir para mim. Não é assim também, você tem que analisar. Qual é o porte desse banco? Quais são os serviços que esse banco oferece? Tem banco digital que é também corretora, tem banco digital que não é. Mas aí ele é corretora, mas quais são as tarifas que ele cobra como corretora? Porque tem corretora que é a tarifa zero e tem corretora que cobra R$10 para qualquer coisinha que você for fazer. Né? Então, isso também tem que ser analisado. Dentro daquilo que você quer, dentro do seu intuito, do seu objetivo, quais são as tarifas que aquele banco cobra de você. Porque se o seu custo de investir através dele for muito alto, é mais interessante ficar com um banco que não seja corretora e abrir a sua conta na corretora tradicional. Não é? Já que a transferência de TED, via TED, não gasta nada e é feita no mesmo dia, entre a corretora e o banco, não é verdade? Então, não pagar tarifas é sempre a melhor opção. Isso justamente, você tem que analisar mesmo. Porque se você tem um dinheiro para você investir, talvez o seu valor que você vai investir não vai compensar pelo valor que você vai pagar de taxa. Entendeu? Exatamente. O lucro que você vai ter com esse investimento pode ser prejudicial por causa da taxa. Costuma até acontecer. Citar um exemplo. Dependendo do banco que você vai fazer um investimento, os valores que eles cobram de taxa
não vai compensar em nada. Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu. Eu tinha uma conta num tal banco e eu fui fazer um investimento nesse banco. Antes de eu abrir o meu banco digital. Aí o que aconteceu? Eu investi esse negócio. Eu deixei lá 1 ano aquele dinheiro. Quando eu fui sacar esse dinheiro, aí eu fui olhar, gente, quanto de taxa, quanto que eu tinha daquilo. Quando eu fui ver, gente, o meu lucro, basicamente, era me ter recebido 50% a mais, eu recebi 25%, eles tiraram 25%. Entendeu? Porque eu Não não é sabia. incrível? Aí foi o quê? Negligência minha também, nesse ponto, porque eu achei que estava assim, tá investindo, tá fazendo isso. Foi, eu vou falar assim, inexperiência. Depois disso, eu falei assim, não faço mais isso. Entendeu? Não Aconteceu o é? meu caso. Eu É perdi. importante ressaltar também que quando a gente fizer esse planejamento, fazer todas essas anotações de receitas, de despesas, não é? Nós temos que ter em mente que aquilo ali é uma foto e que não é para É, enfeite. Você tem que usar aquilo ali para fazer uma análise crítica do que está acontecendo no seu negócio, do que está acontecendo na sua vida, e a partir dessa análise crítica, você projetar aquilo para o futuro. E quando você projeta aqueles seus custos no futuro, em 1 ano, em 5 anos, até em 10 anos, é que você vai ter a noção se você está indo pelo caminho certo, se você pode melhorar e se você não pode. E nunca esquecer de fazer uma análise vertical desses custos, quer dizer, quanto cada custo desse que você tem representa do seu faturamento total. Porque aí você diz, não, eu estou gastando em carne, vamos dizer, se você tem um bar, ou só na é. cerveja de determinada marca, 50% do meu faturamento, da minha receita, do meu lucro. Então, será que eu não posso reduzir um custo aqui? Será que o meu fornecedor não está me cobrando muito caro? Será que eu não estou tendo um desperdício desse produto? Por Isso, que tem que ele ser está analisado. representando tanto do meu orçamento? Isso é o que a gente chama de análise vertical, não é verdade? E uma análise horizontal, ou seja, de um mês para o outro, de um ano para o outro, não é? O que você aumentou ou diminuiu nos seus custos ou na sua receita? Será que o seu lucro está aumentando de um lado para o outro? Os seus custos aumentaram, mas eles aumentaram por quê? Será que foi a inflação? Será que aumentaram os custos dos seus fornecedores e você não repassou isso para o seu preço? Ou será que aumentou esse custo porque você está fazendo uma reforma, você está fazendo um empreendimento, você está investindo em alguma operação, não é? Num novo produto, em alguma coisa, e aí aumentou esse custo, mas ele é um custo de investimento. Isso você só tem como analisar, só tem como ver o que está acontecendo no seu negócio se você fizer esse comparativo horizontal e vertical. Isso é super importante para toda organização, porque aí você vai saber realmente a estrutura, aonde você está fazendo o seu negócio. Porque o que acontece? Se a gente não tiver essa estrutura, eu não vou saber o que eu vou poder investir ou o que eu vou poder guardar, igual eu te falei, e saber também o que eu posso economizar. Por exemplo, a gente citou o exemplo do bar, porque eu acho que é uma coisa mais fácil que está sendo atual, né, por causa dessa pandemia. Mas um bar, ele tem gastos com energia. Por exemplo, você não está trabalhando, não está exercendo, qual gasto que ele poderia economizar? Eu tenho 2 freezers, eu vou comprar a mercadoria só para um freezer, eu não vou gastar os 2 freezers. Isso é uma coisa que ele pode analisar, não é? Por quê? E eu vou consumir o que eu estou gastando. Por exemplo, ele gastava 50 caixas de cerveja no mês. Mas não está tendo movimento, ele vai precisar comprar aquelas 50 caixas de cerveja? Não vai. Então, isso já vai reduzir. Esse dinheiro que ele não gastou com aquilo ali, ele pode deixar investido, né? Quando voltar o comércio realmente, a estrutura de novo, ele usa aquele dinheiro que ele não gastou, que estava investido, e ele pode comprar a mercadoria conforme for voltando, né? Para não fazer um estoque, deixar um estoque lá parado. Porque estoque também, se deixar um estoque muito grande, é perda de capital. Porque o capital escolar foi Existem investido. várias formas de salvar o dinheiro. Usar lâmpadas que tenham um consumo menor, É, colocar um filtro de ar no registro da água, porque a gente sabe que quando passa água no registro, passa o ar junto. E a é, companhia de água registra como se fosse tudo água, mas na verdade você está pagando por ar. Então é. existem filtros que não deixam que passe esse ar, né? Tira o ar do encanamento e passa só a água. E só nisso aí você já vai economizar alguma coisa, não é?
Otimizar processos, otimizar o tempo dos seus funcionários, verificar se tem um funcionário mais ocioso, um funcionário mais ocupado, não é? E sempre verificar, perguntar ao funcionário o seguinte: o que é que você pode agregar de valor ao meu negócio? Isso, O que para que isso. você pode melhorar aqui dentro? O que que você tem a acrescentar, a melhorar, a engajar, a oferecer para o meu negócio? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora as pessoas precisam de estímulo. Justamente. E para você analisar isso também, o que a gente pode. Normalmente, numa organização, a gente monta o quê? Um fluxo de caixa, mas o fluxo de caixa não. O fluxo de funcionários também, que através disso a gente pode fazer o fluxograma. No fluxograma, você vai analisar. Primeira coisa, para montar esse fluxograma, o que seria? Você vai ver, pegar todos os funcionários, ver cada função que cada um do funcionário faz naquela organização. Né? A partir desse momento que se montou, verificou as funções dele, você vai analisar o tempo que ele gasta para fazer aquilo, como que ele faz, que aí você está montando esse fluxograma e assim você vai poder organizar a sua estrutura da empresa, sabendo que você quer que o funcionário está te dando lucro ou não, nesse ponto, né? Porque o trabalho dele, através desse trabalho, ele vai te dar um retorno, né, futuramente, porque o trabalho dele vai exercer a sua empresa. Ele é a presença da sua empresa. Se ele não estiver exercendo aquele trabalho adequadamente, como que ele vai exercer, apresentar a sua empresa? Não tem jeito, ele tem que ser um funcionário adequado. Então, para isso, você faz esse fluxo, né, que seria o fluxograma. No fluxograma contando as funções, o horário, o que ele faz, como que ele faz. Porque também, se esse funcionário faltar, tiver uma outra pessoa, ela pode substituir aquela pessoa exercendo a mesma função adequadamente. Então, por isso tem que ter essa estrutura também na organização. E outra coisa também que queima muito em relação do quê? A empresa, ela tem esse costume de a gente achar assim que o estoque é o centro de tudo. Mas hoje em dia, o centro de tudo não é só o estoque. O centro de tudo é o quê? É o sucesso do seu, no caso, do seu cliente. Entendeu? Se você não fizer uma venda, se tiver estrutura, não souber negociar com esse cliente, o que adianta? Você vai fazer uma bela estrutura, um marketing, tudo, mas se você não captar o seu cliente, como? Ele que é o seu retorno. O cliente traz o que para você? O seu dinheiro. Se você não tiver essa estrutura, como que você vai fazer? A gente lembra, hoje em dia, com esse tempo de pandemia, não é muito fácil você trazer o seu cliente a você. Aí a gente tem que investir no quê? Igual a gente falou, no marketing. Para chamar o cliente para você. Mas após isso, se você fez uma venda, como é que você vai fazer com essa venda? Entendeu? Então, isso você tem que analisar tudo, esse ponto. Porque eu preciso do cliente e o cliente precisa de mim. E o cliente é o quê? É o meu sucesso do meu negócio. O cliente é o seu patrão, no final das contas, né? Justamente. A gente empreende para não ter um patrão e a gente tem vários patrões, porque o cliente é o dono do negócio. Com certeza, é isso que a gente tem que analisar. Então, gente, a gente está citando esses exemplos aqui, igual a gente falou sobre investimentos, sobre os custos, sobre os gastos, por quê? Você tem que pensar nisso. Eu vou estar vendendo, vou estar oferecendo um serviço, no caso o bar, a gente citou o bar, ficar mais fácil, ele ofereceu um serviço. Então, aquele serviço tem que verificar com o cliente se ele gostou, como que foi, se ele foi bem atendido, né? Isso tudo você tem que analisar com ele, porque o seu cliente é o seu sucesso, não é? Ele que vai trazer o que você o seu dinheiro. Entendeu? Sim, então o cliente bem atendido, ele é a sua propaganda, né? O Justamente. cliente satisfeito, ele traz mais clientes para você. Não é? Então, isso que a gente tem que analisar também. Os meus gastos, sim, a redução, igual nosso tema foi sobre os gastos, o planejamento, e a organização desses planejamentos, né? Mas você não pode esquecer também do seu cliente. Como que você vai fazer para chamar a atenção do seu cliente? O que você pode fazer para ajudar o seu cliente? Ainda mais que tempo de pandemia, você tem que analisar. Eu vou economizar numa coisa, mas eu posso gastar em outras em relação ao quê? Chamando a atenção do meu cliente. Fazendo uma pós-venda. Hoje em dia eu não faço pós-venda, né? Mas basicamente sim. Atender aquele cliente, liga para ele, pergunta como é que foi, se ele gostou do produto, como é que foi o produto, como que tá, foi satisfeito, foi bom o atendimento? Uma pesquisa simples que a gente pode fazer. Só ligar ou perguntar. Muita gente, pessoal, você não tem recurso para fazer essa pesquisa. Mas hoje pela internet, até você mandando um WhatsApp para ele perguntando, gostou do produto? Ele vai se sentir satisfeito. Aí ele vai falar assim, nossa, aquela empresa tem um diferencial que me chama atenção. Esse diferencial... Mas tem que fazer alguma coisa também, né? Mas gostou do produto, aí a pessoa diz, gostei. Ótimo, mas a pessoa diz, não, gostei não, por isso. E aí você vai deixar por isso mesmo?
Não, né? Porque Você vai tem gente procurar que faz saber o que assim, aconteceu. É. né? Mas eu já recebi muito WhatsApp dessa forma. Você veio na nossa loja, você gostou do produto, do atendimento? Eu digo não. E a pessoa deixa por isso mesmo, entendeu? E o pior é Ela que não assim, procura a saber, né? mensagem. Não, a mensagem de resposta que eu recebo é: ai, que bom, se você quiser vir aqui de novo, não é nem a pessoa que está me mandando, é um e-mail assim, é massivo, é um computador que está falando comigo ali. Né? Aí você não Então, se sente atrativa para aquela organização. Isso que não, você se acontece. sente um palhaço. Você pensa que está falando com a pessoa, está falando no computador? Que é isso? Não tem ninguém ali me ouvindo. Então, é isso que tem que ser o diferencial. Você sendo um microempreendedor, você tem que pensar o quê? Eu vou entrar em contato com aquele cliente. Pode ser, igual falou, um e-mail, mas você pode até mandar um e-mail assim. Mas depois você volta, liga para ele, conversa com ele, pergunta. Dê aquela atenção a ele para ser o sucesso da sua organização, que é o seu cliente. Então, lembre-se disso, gente. Hoje em dia, tudo que você for fazer em relação à organização, você vai depender de quem? Do seu cliente. Eu posso te ensinar várias formas aqui para você organizar a sua empresa, fazer isso. Mas se você não tiver cliente, que adianta? Como que você vai ter receita para você, entendeu? Gerar sua receita se não tiver o cliente? Então, isso lembre-se sempre, gente, eu tenho que ter um bom atendimento, tenho que ter uma boa, o quê? Um retorno, não é? Então, é isso que eu tenho que analisar. Eu tenho que ter um bom cliente, um cliente satisfeito, que ele vai me dar um retorno da minha organização. Nós citamos aqui que, inclusive, várias empresas fecham com poucos tempo. Ela não dura nem um ano. Porque não teve essa estrutura, vou falar assim, eu falo que é uma estrutura mesmo, de chegar e verificar com o cliente, analisar com ele e tudo. Isso a gente tem que lembrar. Não adianta você fazer todo o planejamento, fazer tudo e não ter o seu cliente. Você fazer uma venda hoje e daqui a 3 meses você não tem retorno dessa venda, vou falar assim, porque você não teve mais capital, mais clientes para a sua organização. Não adianta. Então você tem que analisar isso também. Porque um cliente satisfeito, ele não vem só um, ele vem 6, 7, 8. Ele vai te indicando, né, o diferencial. Entendeu? Então, gente, pense nisso. Sempre lembre-se. Eu tô aqui, eu tenho uma empresa, eu tenho uma organização, mas eu tenho que fazer o quê? Satisfação do quê? Do meu cliente, que é o meu sucesso. Muito bem. E Dá, se você tem algum curso, você oferece sua consultoria? Gente, eu ofereço minha consultoria, tá? Na parte administrativa e na parte também financeira. Por quê? A minha consultoria é o quê? Organização. Então, na parte de quê? Ensina as empresas a se organizar, a se reestruturar. Tanto a gente citou esses exemplos aqui, mas esse foi um exemplo, mas a gente põe na prática isso mesmo com a nossa consultoria. Então, vocês podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, que eu acho que seria um meio mais viável agora. Claro, eu estou ainda fazendo meu site, terminando de montar meu site, e eu também eu vou citar para vocês um material. Eu estou terminando de fazer um e-book sobre esses temas, né? E esse material vai ser gratuito, e eu vou estar citando isso no meu site. Logo, logo vai estar à disposição para vocês, gente. Mas eu falo com vocês, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Então, gente, vamos chegando ao final da nossa live. Agradeço a presença de todos vocês. Não é? Precisando, tá aí o contato da Daci pelo Instagram. Através do meu Instagram você encontra o contato dela também. E não se esqueçam, nós estamos no meio de um desafio de 21 dias para você ganhar dinheiro. Até o dia 13 de setembro nós ainda vamos ter muitas lives com muitos temas interessantes. Toda noite tem live e eu estou ao vivo com vocês também amanhã, nesse mesmo horário, e os outros dias até o dia 13 à noite. Tá legal? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Daciane. Eu que agradeço. Gente, eu agradeço mesmo, foi maravilhoso, tá? Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente pela live. Eu sei que foi um pouquinho que a gente pôde passar para vocês, mas se vocês quiserem mais informações, pode procurar a gente no Instagram. Muito obrigada, viu? Tenham um bom dia, até mais para vocês. Até mais, pessoal. Tchau.